Então, hoje a nossa lição, nossa aula seria agrupamentos comuns dos demônios, né? Que fala sobre as obras da carne, né? Acusações, amargura, autocomiseração, ciúmes, cobiça, competição, confusão. Tiago, capítulo 3 fala muito sobre isso, né? Que as obras da carne, elas são manifestas. E a do Espírito também são manifestas. Mas eu quero sair da apostila e falar como se identificar e ser um verdadeiro cristão. Por quê? Porque hoje de manhã eu estava comentando com a Jéssica, com a Thalita, Geise, que eu hoje de manhã eu acordei com aquele louvor, que o fogo não se apagará, né? Quantos quer isso na sua vida, né? Que o nosso óleo, né? Ele fala, né, que nós somos lamparinas, e as lamparinas, elas permanecem acesas não por causa de sermos lamparinas, mas por causa do que elas carregam, da essência que está dentro delas, que é o óleo, né? E o óleo nos remete para quem? Para o Espírito Santo de Deus. E daí ele começa a falar, né, que eu amo esse louvor, né, que fala que o nosso louvor não seja um momento, que as nossas lágrimas, elas não sejam vazias, sem um avivamento, quer dizer, que a gente venha chorar pela presença de Deus verdadeiramente em nossas vidas, né? Que o nosso amor não seja fingido. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes eu fui na tua presença com meu coração endurecido, quantas vezes eu me enganei, é como se Deus olhasse e falasse, ai, coitada, ela está ali, ó, com uma intenção errada no coração. E pensando as intenções erradas no coração, olha, Deus, ele nos ama e ele sempre quer nos despertar para o verdadeiro, né? Nem tudo é verdadeiro, tem o falso. E o diabo, muitas das vezes, quer que a gente mascara na presença de Deus. Quantas vezes aqui na cidade as pessoas falam, a pastora Jana é uma mulher de oração, vamos lá na pastora Jana e tal. Mas às vezes eu tô com a minha lamparina vazia e eu não quero isso. Eu não quero ter um falso comprometimento com o Senhor, com o céu, com a presença dele. Eu quero ser verdadeira, como ele mesmo falou. Por que que ele falou lá para a Samaritana, né? Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque existe o falso. Se ele falou que tem, né, o verdadeiro, e a Bíblia fala, né, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para habitar com ele. Então, a Bíblia fala depois, quando a gente está habitando com Ele, o que a gente vai receber dele, né? A Bíblia fala que Ele vai nos dar uma memória eterna, que o justo, ele não vai ser desarraigado da terra, que o justo, ele vai ter o seu pão, a sua água vão ser certa. Aleluia, toma posse. Mas quando a gente está Amém. vivendo mentira, não tem como acontecer os milagres na nossa vida, porque Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de mudança de situação. E eu posso falar que eu sou um milagre. Eu creio que a Thalita também pode te falar que o Senhor tem nos sustentado, não é verdade? E você também, Todas. gente, é um milagre. Tem, você vai mais alguém ou só está nos três? Hum. Então, essa palavra, ela, hoje de manhã, vocês estão ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Está dando para entender? Sim, Entendendo tá muito boa a perfeitamente. palavra. Tô ouvindo perfeitamente. Não, e o Espírito Santo, ele começou a me incomodar, daí eu comecei a internizar. Eu fui lá para a salinha de oração da igreja. Eu deitei no chão e eu comecei, sabe, pus esse louvor e comecei a internizar ele, sabe assim, comecei a abraçar esse louvor dentro de mim e fazer um mapeamento na minha vida. A gente não está com a fichinha da libertação ali, a gente não gosta de fazer mapeamento na vida dos outros, a gente precisa fazer um mapeamento na nossa vida. Nós precisamos olhar para dentro de nós, para o nosso coração. E ele continuou falando, né? É, pois do que vale ter poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Senhor, arranca toda mentira de dentro de nós.
Arranca tudo aquilo que engana o nosso coração, tudo aquilo que faz nós inclinarmos para as coisas da carne, nós desejarmos as coisas desse mundo. Quantas pessoas que elas estão iludidas com a fama, com a glória dessa terra, estão iludidas em... E eu posso falar que Deus, eu tenho cavalgado sobre as alturas da terra, mas Deus tem me levado por lugares que eu nunca imaginei pisar, por terras que eu nunca imaginei pisar, e conectado com pessoas que eu nunca imaginei conectar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, nada se compare a estar na presença desse Deus poderoso. Nada. Nada é mais importante do que você amar a palavra de Deus, do que você amar, orar, buscar a presença dele. Eu não sei se é por causa que eu sinto que eu tenho um chamado de estar na presença do Senhor, ou acho que esse chamado é para todo mundo. Eu fiz uma pergunta e eu quero um feedback. Esse chamado é para todo mundo? Eu acho que sim. Daí ele continua Sim, falando: eu quero entregar a ti, eu quero entregar a vida como um adorador. Que o meu louvor não seja um momento, que as minhas lágrimas não sejam vazias, que o meu amor não seja fingido, que eu venha honrar, né, com os lábios e com o coração esquecido. Não. Ele vai trabalhando, porque o louvor é muitos minutos, ele tem 8 minutos esse louvor. Vocês têm noção do que é isso? Daí ele fala: eu quero queimar na tua presença, Senhor. Eu quero ter prazer de te amar, que as minhas emoções sejam corrigidas dentro de mim. Vocês estão conseguindo entender? E daí ele começa a falar da lamparina, né? Que a lamparina ela faz toda a diferença e ela permanece acesa por causa do azeite que ela carrega, aquilo que está preparado dentro dela. Então, que Jesus ele vem estar de uma forma muito poderosa dentro de nós, que nós viemos queimar na presença do Senhor. E eu vou falar uma coisa para vocês, que quando a gente está queimando na presença do Senhor, aonde a gente vai, milagres acontecem. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Eu tinha uma unção que, olha, eu preciso voltar, eu quero ter essa unção, que onde eu ia, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. De tão e era uma glória tão grande que descia em mim que eu não conseguia parar minha boca, ficava naquela tremedeira. E parece que vai passando os anos, a gente vai acostumando com isso. E isso vai indo de nós. A gente vai ficando cheio de eu, de vontade, né? Então eu quero ler uma palavra aqui que está em Efésios, capítulo 5 do versículo 1 ao 3 depois do 8, 11 e 15, que diz assim: como identificar um verdadeiro cristão? Sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como Cristo vos amou e vos entregou a si mesmo como oferta de sacrifício. Pode falar, Thalita. pode. Pode continuar. É só em relação a nós não nos acostumarmos, sabe? Eu acho que a parte mais difícil de quem chegou na maturidade ali, que tá muitos anos ali com o Senhor, é lidar com a mesmice, sabe? A gente tem dificuldade como ser humanos, e a gente acaba se acostumando, sabe? Estagnando ali, acho que já chegou onde deveria chegar, sabe? Que não Não tem faz mais, mais. Então, não tem mais prazer de jejuar. é, Né? É verdade. vai cansando ali, né? E a gente tem que sempre buscar por um renovo. Então, e olha só, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém ao santo. Porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Andai como filho da luz. Porque o fruto do Espírito está em bondade, justiça, verdade. Você vê que interessante? Paulo fala em Gálatas e repete aqui em Efésios.
aprovando do que é agradável. Oi, minha amada. Ô, querida, me perdoa de novo eu atrapalhando. Minha outra filha está doente, eu fui lá socorrer ela, ligou para o médico, mas está tudo bem, já estão cuidando. Então, hoje era a Érica que ia trazer a palavra. Ela esqueceu? Acho que sim. Eu mandei mensagem para ela, devia ter ligado, né? Eu mandei a mensagem mais cedo para ela. Ninguém falou comigo, ela escreveu. Querida, Ai, cara. 7 horas da coitadinha. manhã eu mandei no grupo. Então, mas eu tinha que ter ligado, né? Muitas emoções lá na casa dela também, muitas emoções. Só o Senhor é Deus. Amém. Glória a Deus. É, Então, mas pastor Lloyd, nós Tá estamos. maravilhoso. Tá Nós, maravilhosa essa nós, palavra. íamos, nós íamos falar sobre agrupamentos de demônios, né? Mas hoje sim, de manhã eu tive uma experiência muito forte. Posso dar uma pinceladinha para ela pegar? claro, desculpa. Amém, pode? Vai. Hoje de manhã, Deus foi muito forte assim a ministração que Deus começou a ministrar no meu coração, porque Ah, nós queremos ser cheia do Espírito Santo, não é verdade? Nós queremos um fogo de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, né? é, E a Bíblia sim, fala, né, que o fogo ele muda o nosso viver, porque nós somos um altar, né? E daí Deus é. ministrou esse louvor, o fogo arderá continuamente, não se apagará, mas ele começa a trazer uma, uma consciência de responsabilidade de como você está na presença de Deus. Porque uma lamparina, ele compara nós com uma lamparina. A lamparina, ela é linda quando ela está acesa, ela brilha, ela traz luz, mas não é a lamparina que permanece, que traz a luz. Na realidade, é o óleo que está dentro dela. Ah, é verdade. Entende? Que show! Na realidade, nós não podemos viver de aparência. E daí ele começa a falar, né, que Ah, nós não queremos ter somente um momento de louvor, que as nossas lágrimas elas não venham ser vazias, que o nosso amor não seja fingido. E eu comecei a internizar esse louvor dentro de mim e comecei a pensar, meu Deus, arranca toda a falsidade do meu coração. Olha, ai, eu estou arrepiada. Arranca tudo que é mentira, que eu engano, que meu faz eu Jesus. não te amar verdadeiramente, que faz eu tapear eu mesmo. Me enganar, né? Se enganar, né? Ai, Justo, Jesus! sabe? Jesus! Você sabe que hoje eu fiz um momento disso também? Falei, Senhor, tira a ruindade de dentro de mim. Olha que, 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 Como o Espírito que sintonia, conexão, né? conexão. É, conexão. Senhor, tira toda a ruindade, tira todo o mal-estar, todo o julgamento. Nós não somos cheios de julgamento dos outros. E Você a vê uma Bíblia fala pessoa, já primeiro olhar que a gente olha para a pessoa, a gente já faz um julgamento. Que horrível, que justamente, ruim, que mal, que, não é verdade? que Que justamente. E mal. eu falei, nós queremos estar aqui mapeando a vida de pessoas, mas e a nossa? Será que nós estamos mapeando nossa vida, nosso Ai, comportamento, ai, nossas emoções? verdade. Será que nós estamos consagrando as nossas emoções a Deus? É mesmo. Será? Será que nós estamos vivendo os frutos do Espírito Santo como ser um verdadeiro cristão? Não fingido, Meu aquela Deus. mulher que ora, mas ora nada, aquela mulher que tem fogo, mas vai lá, ela está mais seca do que aquela pessoa que veio buscar Ai, de Deus. é, E é Deus não verdade. tem isso para nós, Ele quer que nós amamos Ele, não só de palavras, mas de fato e verdade. Que o nosso De fato, compromisso não verdade. seja somente às quinta-feira, aos domingos, mas que seja todo dia na presença dEle. É mesmo. E foi, Aleluia. e daí eu Verdade. saí e eu fui parar na sala de intercessão da igreja, só eu e Deus ali. E eu coloquei esse louvor alto e eu comecei a internizar e falar: quebranta meu coração. Tira, Senhor. Quantas vezes eu chego diante de Ti com poesias, ou até mesmo quando eu vou orar por alguém, eu crio uma postura, eu crio palavras. Uma máscara. Uma Santo performance, Deus. né? E não vai sair unção, não vai sair cura, não vai sair libertação, não vai sair Ai, nada, porque não tem óleo.
Tá com a Ai, lamparina meu assim, Deus. eu tô arrepiada, minhas pernas até arrepiou. Meu Deus, Jesus, que palavra forte, Jesus. hein? Meu pai. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. E daí a gente Quando... começa a se achar que nós estamos cheios de nós, cheio do nosso orgulho, que, sabe, que Uhum, é nós que fazemos, e a gente tem que cuidar com isso, porque nós não somos nada. E quantas nada. vezes o nosso coração se inclina para as coisas do dinheiro, se inclina por pessoas. Ah, aquela pessoa lá tem poder, eu quero ficar com ela, porque ela sim é poderosa. Não, o poderoso é o nosso Jesus, ele que morreu na cruz. É ele que Oh, pagou o meu Deus, preço. tem misericórdia, Mas tem Jesus que de nós. amadurecer, mas tem que parar de ser criança. Eu estou arrepiada, gente. Deus está falando com nós aqui, está ministrando nosso coração aqui. Eu Mas é também. para nós Tô... mesmo, por isso nós está aqui. Senão os outros estariam ali. Está entendendo o Verdade, mistério. porque nós somos liderança e liderança tem que ter vergonha na cara. Justamente. E daí Eita, não é nossa. isso. Tem que ter óleo, pastora. A vergonha na É cara é o mesmo. dever de todo homem. A Bíblia diz que o homem bom, o homem ímpio, ele vai cumprir os mandamentos. Nós não tem que ter só vergonha na cara, que é um dever de um cidadão civil. Nós Não, temos mas que ter óleo, unção, bagagem, tempo de unção, qualidade com Deus, unção, por pela unção. presença do Senhor. Que as nossas canções não venham ser lindas somente para cantar. Ai, eu me alegro É, queima, Senhor, mas o coração está longe. A Bíblia fala, né? O meu povo me honra com hum, os lábios, mas meu coração está distante. é E quando a gente verdade. vai fazer um sacrifício para Deus, a gente queima, sabe como? Sabe como a gente queima? Uhum, hum, É a pior. humildade. Lá em Malaquias capítulo 2, a gente leva o sacrifício, a gente procura o pior cordeiro, a manca, a ferida, Ai, a gente não ai, leva a nossa vida como limpa. Ah, Senhor, estou aqui porque eu te amo, porque tu és a razão do meu viver. E Deus deu esse muito louvor. bem. Eu quero que vocês internizem durante esse final de semana esse louvor no altar do Senhor, porque Deus ele quer fazer, ele não quer que a gente leve a fogo estranho. Eu estava ouvindo a tua ministração e você falou que o Braga ele falou que é muito sério a questão da unção, porque se a gente levar um fogo estranho para o É, altar, a gente pode se queimar. Como os filhos de Arão, se eles foram queima. chamados para permanecer no tabernáculo, mas eles estavam com fogo estranho, com o coração distante de Deus. Porque Meu tudo é o Deus, coração. Então, nós somos lamparinas. Diga, eu sou lamparina. Nós eu somos sou como lamparina. uma lamparina, luz do mundo. E É, e ela lamparina cheia, né? E lamparina cheia. Nós Mas temos que para ser ela bater o lamparina tempo, ela tem que cheia. estar cheia do óleo, do azeite. E o azeite ninguém vê. Sabe por quê? O azeite, ele é Uhum. produzido lá de joelho, quando ninguém está te vendo, quando os teus filhos não estão ali perto, que É você está ali. ali, é Ali que ali você está que enche, produzindo né? fogo, ali que você está Sim, produzindo unção, ali que vai fazer você ser uma pessoa diferenciada é e mesmo. permanecer aceso na presença do Senhor. Sim, sim, E eu creio que Deus está levantando essa geração. A gente fala, ai, Deus está levantando, já levantou. Não, Deus está passando por essa terra para se mostrar forte, cujo coração é dele. Não é é verdade? mesmo. É isso. Aleluia. Essa palavra Uhum. queimou. E agora, antes de chegar aqui, primeiro o Senhor mandou eu fazer uma análise, pôr meu coração alinhado e pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fraquezas. E agora, antes de começar, começou os anjos de Deus cantar no meu ouvido aquela palavra: tudo é perca. Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada, só a tua presença que me importa, Senhor. É a tua presença, não é o carrão, a casona, o perfume, a maquiagem, o carro, ou aquele irmão que é relevante, que tem um bom nome, que está lá nas mídias pregando. Gente, quantas pessoas que estão lá na mídia pregando, brilhando, que a gente fala, meu Deus do céu, eu queria ser a unha desse homem, e dali a pouco esse homem está caindo em adultério, esse homem já não existe mais. É verdade. Eu É. quero dizer, a palavra de hoje é de Uhum. exortação. Que Nós temos Deus, que começar bem, sim, mas terminar bem.
Saul Melhor, começou né? bem, profetizando, e ele terminou se. Uhum. Balaão foi chamado É, para profetizar. E a Bíblia fala que nós não devemos amar a iniquidade, ser idólatra, diabólico como a Balaão, que induziu o povo de Deus a pecar, a se prostituir. E foi por causa de Balaão, mais de não sei quantas é, mil pessoas desceram na sepultura por causa do conselho de Balaão. foi. Uhum. Nós não Meu podemos Deus. fazer as pessoas errar o caminho, que a Bíblia diz, ai daquele que É. disser. Ai Ai, daquele, ai daquele. É, e que mais que o senhor fala? Com Jezabel, né? Que sim. adulterou, que profanou o templo do Senhor, mas que foi comida pelos cães. Porque ela quis se prostituir, né? Ela, É, rei, ela poderia ter optado por vir por Deus de Israel, mas ela quis os Baals da vida. Então, ela quantos Baals precisam ser tirados da nossa vida, não é verdade? Meu Deus, tem misericórdia. Vamos levantar nossa cabeça nessa tarde. Vamos nos pôr à disposição do Senhor. Nossa, mas hoje a manhã minha foi de limpeza. Ó, eu fiz orações de quando eu era adolescente, sabe? Quando eu era menina, coisa que eu nem sabia que era tão mal e eu tive coragem de participar, sabe? E eu orei e falei, Senhor, me perdoe, tira a culpa de mim, Senhor, tira, me limpa, me limpa. O que está faltando para mim, para o senhor encher a minha. Ai, interessante, que coisa. Isso era 10h30 da manhã, até meio-dia eu fiquei hoje. E de madrugada também, só que de madrugada eu clamei pela intercessão, sabe? E depois eu fui Sim. me limpar de novo, porque eu estava pesada, pesada. Meu Eu Deus, também olhei por vocês e eu horror. estava pensando assim, ai meu Deus, semana que vem vai ser eu que vou ministrar. Eu pensei, ô Jesus, me ajuda, o que que eu vou falar? Qual vai ser a matéria para mim? Eu já estava preocupado com o que eu ia falar e Deus não permitiu que ele entrasse para mim ministrar essa palavra. É, porque está limpando, olha assim, ó, olha uma Eu estava conscientização. entendendo. Se 3 pessoas se levantarem com óleo e azeite ungida, Oh, o mundo glória. pode mudar, não pode? 3 mulheres. Nós temos que brilhar de nós para Deus. O resto ele vai fazer, ele vai colocar É, as pessoas na nossa vida, ele vai conectar as pessoas certas, as pessoas, ele vai fazer a nossa agenda, sabe? Nós não vamos ter tempo aleluia, de ociosidade, nós não vamos aleluia. ter tempo de distração, nós vamos viver para o reino, cumprindo É as isso, Amém. aleluia. e nós vamos Aleluia. acariciados pelo Pai, nós vamos viver, sabe, tudo que Ele tem para nós. A Bíblia não fala assim, que se nós voltarmos para Ele, a nossa luz vai ser como o sol do meio-dia, e muitos virão buscar É, nosso favor, mas por quê? Por causa da unção que carregamos dentro de nós. Está lá em João 11, fala essa palavra, eu amo essa palavra. Muitos é, virão, se tu voltares, eu estarei contigo. Se tu é. apartares o vil do precioso, eu serei com a tua boca, diz o Senhor. E Oh, nós queremos ser oh, esse instrumento, esse canal. Nós queremos falar para Deus, Deus, o meu tesouro é o Senhor. Não é o carro que eu ando, não é a aleluia. casa que eu moro. O meu tesouro maior é a tua presença na minha vida. É ser quebrantada, é chorar, é sentir saudade de estar contigo, de ler a tua palavra, de comer a tua palavra. Gente, eu acho que eu devo ter umas 15 Bíblias dentro da minha casa. Adianta eu ter as 15 Bíblias e não ler nenhuma? Se não lê, é, Não é verdade? A fé vai vir como? Pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha, a uhum, casa da Érica já foi visitada por um milagre. O filho dela já foi ser um missionário de Jesus. Que Deus, as orações nossas tem que ser que ele permaneça, é, que ele venha ser um menino segundo permaneça. o coração. Porque a Bíblia não Amém. fala, né, aquele que tem fé ou aquele que salvou, fala aquele que permanecer. Vai lá em Apocalipse, fala aquele que É, permanecer, aquele que for fiel. é, Eu amo é, quando Paulo fala para a igreja do Senhor, lá João fala para a igreja do Senhor. É aquele que permanece. Aquele que for fiel até o fim herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho.
É É, permanecer. E permanecer não é fácil, porque permanecer exige renúncia, é, exige negar-se a si mesmo. Se vocês falar que o evangelho de Cristo não é negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga, esse evangelho que de facilidade é anátema. pode jogar fora. É, Porque isso aqui não vai é. virar. O Ah, evangelho Deus. é, é tomar a sua cruz e seguir. É Uhum. buscar Deus. Ah, Senhor, eu não estou querendo estar na tua presença, mas me ajuda a querer estar. Eu preciso querer estar. É que nem quando a gente vai querer perdoar uma pessoa que feriu a gente. Você acha que a gente quer perdoar? Nossa carne quer perdoar? Não. Mas a gente tem que falar primeiro para Deus: Deus, eu quero querer perdoar aquela pessoa. Eu quero querer. E depois fala: Senhor, eu quero Isso. perdoar com o teu perdão, porque a gente não tem perdão. Se Jesus não É, estiver reinando dentro de nós, nós jamais vamos conseguir perdoar. E quantas vezes a nossa vida está travada por falta de perdão? Que a gente sim. não consegue perdoar, porque a gente não consegue amar. E sabe, ele está em Romanos capítulo 5, que fala, né, que Deus prova o seu amor, Cristo morreu por nós, né, mas Fala fala assim, conosco. e o Espírito Santo é o que derrama amor de Deus no nosso coração. Está lá em Romanos Uhum. 5. Nós só vamos ser Aleluia. cheios do amor de Deus pelo Espírito Santo. Então, essa terceira pessoa da Trindade, nós temos que desejar ter comunhão com o Espírito É, Santo. Nós temos que uhum. desejar falar com o Espírito Santo. E eu comecei a falar: Aleluia. Deus, dirige meu dia, faz a minha agenda nesse dia. Gente, pessoas que eu nunca imaginei entrar em contato comigo, começam a entrar, sabe? Convites começam a aparecer, mas por quê? Porque quando a gente começa Aleluia. a viver o centro da vontade de Deus, não viver a tua vontade. É Às vezes as mesmo. pessoas me convidam para ir ali, eu falo: Senhor, é para mim ir ali? Se não for, não permita, Senhor. Não permita que eu venha perder meu tempo com um bode, com um cabrito, com pessoas que não querem É compromisso mesmo. com Deus. Porque às vezes tem pessoas que É. querem saboar nós, roubar nós da presença, roubar nós de um Quer. tempo de leitura, quer vir contar Hum. fofoca, quer vir contar problema. Nós estamos vivendo uma guerra, uma época difícil nós estamos vivendo. Se vocês falar que nós estamos vivendo mamão com açúcar, nós não estamos, não. Nós estamos vivendo à beira de um Não. apocalipse, de um Sim. arrebatamento, porque eu ainda sou da linha do arrebatamento, né? As pessoas não creem mais no arrebatamento. Nós também. Eles estão até Nós também. debochando da nossa cara. Meu marido, nós temos um grupo de família, e meu esposo colocou isso é o arrebatamento que está acontecendo. E daí a pessoa diz: Você crê em arrebatamento? Por quê? As pessoas, o Espírito Santo mostrou Jesus. isso no meu coração. Semana passada, as pessoas estão fazendo um reino para ficar aqui na Terra, para ficar. Lógico que nós vamos vir reinar É. aqui, mas tipo assim, elas estão criando, fazendo casas, construindo mansões. Elas estão, aquela palavra de Obadias que falou muito no meu coração, que elas estão fazendo casas nas estrelas. Gente, É. nós estamos aqui, eu É. vou contar uma coisa para vocês, aqui em Balneário Camboriú, lançou um projeto de um empresário aqui de Brusque, o Luciano Hang, a família Sena e o FG, que as mansões custam 700 milhões, pastora Lloyd. Eu tive Jesus. visitando 700 milhões. milhões uma casa. Uma casa. Jesus. Eu tive E o visitando, povo olha só. estão fazendo. Estão comprando, estão Não, teve um investindo, né? senhor, daqui 10 anos só que vai ser entregue. Teve um senhor de 80 e poucos anos que comprou uma mansão lá já por 300 e poucos milhões. E está um bafão, assim, entre os corretores. Por quê? Porque ele não vai ver Não, daqui 10 anos, não. ele pode não ver mais essa mansão que vai ficar pronta. Dificilmente, né? É o prédio mais alto, é mais do que a torre lá de Dubai, lá que eles estão fazendo aqui em Balneário. Meu Balneário Deus. ficou o metro quadrado mais caro do Brasil. É mesmo? Que coisa, hein? Então, o que que eu ia falar? E eu fui visitar o cara que está vendendo cimento para esse prédio. O filho Ah, dele surtou. Um menino de 8 anos que ficou no Roblox, sabe aquele joguinho Roblox? ah. Ele fez um pacto com um bruxo lá dentro, com Ah,
com o lobo, o bruxo e o mágico, uma coisa assim. Os pais estão tão ocupados em ganhar dinheiro, em vender Ai, cinema meu de Deus. cena, que esqueceu de patrocinar a casa deles. Vocês estão patrocinando. Vocês estão entendendo o que eu Ele estou fez, ele fez aliança com quem? Como chama o falando? negócio? Que eu quero escrever. Eu vou te mandar no coisa. Fez aliança com. Roblox chama. É um Esse aí. jogo de videogame que as crianças têm acesso a adultos. Adultos fazem conversas com crianças de forma inapropriada. É bem conhecido nos Estados Unidos. A gente já bloqueou isso dos nossos filhos. E também tem vários jogos fora o Roblox que também tem bruxaria e pactos e todas as coisas assim. E o menininho caiu numa dessa. E o pai não percebeu. Agora o Ele menino fez um surta. pacto. Sim, ele está surtando porque ele começou a admirar aquele bruxo, começou a conversar, começou a gostar e aquilo internizou dentro dele. E agora o que que acontece? Ele, você já viu aquele sonâmbulo da noite, a doutora aí? Já atendeu alguém sonâmbulo da noite que ele 40 minutos que ele pega no sono, ele surta na cama. Meu demônio, você precisa de Jesus. libertação, você é do tapeta. Não, e pensa como os pais estão sofrendo. Meu Deus. Aí você foi orar por ele? Eu e o Marquinhos, mas foi forte, né? Jesus. Só que tem que Eles dar um moram aí. Não, eu fui na casa deles. Então tem que dar um acompanhamento. Mas como o pai trabalha muito, e ali ele começou a me contar, porque primeiro assunto que ele trouxe, antes de colocar a situação do filho, ele fez uma Ah, janta e colocou toda a exuberância do Sena, desse edifício que está fazendo. Contou, ah, de quantos andar que vai ser, um andar vai ser para água, outro vai ser para energia, outro vai ser para. Daí eu falei, mas como é que o prefeito vai ganhar, como é que se diz? Imposto disso? Tem até agora, tipo, uma lei espacial que o prefeito está ganhando. E, tipo assim, eles tiveram que fazer até com a ANAC, o prédio, tudo, por causa dos aviões que passam e pode bater. Então, a é, bota foi desviada do prédio. Então, assim, ó, dos aviões. e quando eu saí de lá, o Espírito Santo falou: Meu Deus, as pessoas estão fazendo, achando que elas vão morar aqui, assim, achando que Para são sempre. eternos. É, E daí eu fiquei analisando: Deus, ah, nos guarda disso tudo. Então, a palavra de hoje é como se identificar e ser um verdadeiro cristão, né? Então, Paulo fala lá em Efésios 5, sedes imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como Cristo vos amou, e vos entregou em sacrifício e oferta como cheiro suave a Deus. Qual é o nosso perfume, né? uhum. E daí ele fala, né, o 8, porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, andai como filho da luz. Presta atenção, a luz, aonde ela chegar, tudo que tiver trevas vai ter que sair. Aleluia. Então, a lamparina, ela é bonita, mas o que permanece e faz ela ficar acesa é o óleo que está dentro dela. Então, Ah, glória a você Deus. nesse dia é uma lamparina do Senhor e você tem que permanecer, né? E Paulo exorta no versículo 11: não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes as condenai. Mas hoje a gente está andando de mão dada. Tudo que Deus fez, ele é perfeito, é bom. E ele colocou as leis, as regras, os princípios para cuidar de nós. Para cuidar de nós, para que nós não viéssemos nos machucar, mas às vezes nós não entendemos e começamos a deturpar a palavra de Deus. É, E a gente que nem hoje, né? O sexo livre é um sexo barato, né? Hoje é até cafona uma menina ser virgem. A minha filha era virgem, era até vergonhoso ser virgem. Então, assim, ó, os valores estão sendo deturpados. Por que que Deus pôs a pureza, a virgindade, a aliança ali? Para proteger aquela moça daquele emocional. Mas a gente não consegue pregar isso. A gente vai fala e é um pecado e coloca um peso, uma carga, a pessoa acaba caindo, porque aquilo tem os hormônios, tem o prazer, né? Mas a gente tem que pedir sabedoria para Deus, como a gente lidar com as coisas, como a gente ser essa luz no meio das trevas, né?
E o versículo 15 que diz assim: portanto, vedes prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, Paulo, ele fala, né, para nós sermos sábios, que nessa tarde o espírito de sabedoria venha sobre nós, para que nós possamos ser imitadores do Senhor. Amém. Como compreender ser um verdadeiro cristão, como conhecer os nossos comportamentos, como fazer uso daquilo que Deus deixou para nós, como amar aquilo que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece. Uhum. Amém? Essa é a palavra que eu Amém. tenho. Então, assim, ó, o louvor é tudo é perca. Que nós viemos falar, Senhor, que eu não tenho nada além de ti. Eu vou passar depois no grupo os 2 louvores para vocês, que vocês possam eternizar, e nós vamos orar agora. Se alguém quiser ministrar, falar alguma coisa sobre aquilo que a gente está falando, como Deus já ministrou no meu coração, ministrou no coração da pastora Lloyd, a mesma coisa, né? Se Foi. nós buscar em ser para não em fazer. Às vezes a gente quer fazer, chega na igreja, a gente tem lá 5 ministérios, 10 ministérios, tem gente que faz de tudo. Canta, É, prega, ora, expulsa demônio, passa salvinha, faz de tudo dentro da igreja. Não, nós temos que estar no lugar certo, na posição certa, porque Deus, ele quer usar nós mais e mais para a glória dele. Amém? amém. Nós somos aquelas com azeite na lamparina. Aleluia. Aleluia. E É, nos policiar mesmo para ser essas, né? Quando o noivo chegar, a gente está pronta para abraçar o noivo. Oh, glória, aleluia. Essa é a palavra. eu primeiro, mais uma vez, queria pedir desculpas de eu não ter visto nada da mensagem, não lembro, não lembro Semana da gente, passada, você não lembra também? não lembro. Mas eu naturalmente, já naturalmente, sou esquecida. E a menopausa pegou, e eu ando tendo muito do calor, das coisas. Aí meu marido foi para o Legendários. E aí foi aquela semana bem maluca das Legendários, que você tem que trabalhar e cuidar, fazer não sei o que e tal. Completa. Se falou para mim, que eu acredito. Vocês estão falando que vocês falaram, eu acredito. Mas eu não lembro nada. Agora você Mas tá Lady. Mas eu estou assim, sendo bastante ministrada pelas mulheres dos legendários pela manhã. Hoje a palavra foi em Neemias, né, a construção dos muros, mas antes dos muros foi o altar. E isso foi colocado, e eu não tinha notado que estava escrito isso, que antes dos muros foram o altar. E faz sentido, a gente tem que restaurar o altar no nosso lar para depois fazer o muro, porque o lugar onde o Senhor reina é onde ele pode trabalhar, onde ele ainda há outros ídolos, ele não vai trabalhar. Ele não vai É, trabalhar, é um zeloso. Ele não vai trabalhar onde tem outros demônios. Então, que a gente possa realmente colocar o Senhor no altar dele, e da nossa vida, em tudo, e parar de ficar achando que é performance, achar que a gente tem que trabalhar o máximo e fazer tudo e não sei o que, tem nada disso. O Senhor não é disso. O Senhor não quer essas coisas sobrecarregadas. O Senhor não é. O jugo dele é leve, né? Mas não é que não é difícil trabalhar para a gente. Tem dificuldade, sim. Porém, dentro da vontade de Deus, né? Existe menos peso. É a respeito de tirar coisas da nossa agenda e não colocar, né? Aleluia, isso mesmo. Nós colocarmos seja a presença dele. E, Glória a Deus. e eu tenho sentido que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas assim, falando para a gente poder, para que quando a gente chegue, os demônios eles se, né, assustam, distanciam, a gente tem autoridade, porque a gente está na presença. Quando a gente está na presença, nada Glória pode. a Deus, que lindo. Isso aí. Geise, vai dar um oi? Quer falar alguma coisa, Geise? Hoje eu tô só ouvinte, porque acho que a Élica que é psicóloga, né? Desde outubro eu estou numa investigação no diagnóstico de autismo, nível de suporte 1 do meu filho. E hoje foi a última consulta com o neuropediatra e, de fato, foi confirmado que ele é autista nível de suporte 1. Aí eu tô naquela fase ainda anestesiada, que a gente nunca espera, né? E se A- você sentir de nós orar pelos nossos filhos, declara que o Senhor é aquele que cura, né? Em nome de Jesus. Amém. Ele é uma criança muito desenvolvida, muito inteligente, bem sutil, né? Mas precisa de acompanhamento com a psicóloga e
E a gente que é mãe, a gente quer, né, sempre o melhor, mas Amém. Thalita, ela tá Posso, falando aí do telefone desligar. posso falar uma coisa rapidinho? Que, tipo assim, sobre o autismo, hoje não existe ainda exato como que chega o autismo nas crianças e por isso que está num nível muito alto. Mas acredita-se que é alimento ambiental. Tem alguma coisa que a gente está fazendo para que os nossos filhos tenham essas reações. Contudo, existem várias formas de encontrar cura e saúde e normalidade para isso. Primeiro, a alimentação. O corpinho dele talvez não digere, não lida com a alimentação que hoje nos é fornecida, que não é o mesmo alimento que é fornecido há anos atrás. Porém, Deus pede para o Espírito Santo te dar direcionamento quanto a isso. Agora, nesse momento vamos chamar de luto, né? Porque quando a gente acredita que a gente tinha algo e não tem, né? E você tem. O seu filho é maravilhoso e certamente é um homem que vai ser usado muito nas mãos de Deus. Porém, eu quero que você procure no Senhor, no Espírito Santo, esse aconchego, esse consolo, que a normalidade do seu filho é como a normalidade de várias outras pessoas que talvez podem ser um pouco diferentes. A gente não sabe se é até o resto da vida ou não, mas o Senhor ele é capaz de mudar a história e todos os desafios dele para o bem e para a glória dele. O Senhor te encarregou com esse presente porque você era capaz e Deus vai te dar todos os instrumentos, todas as capacidades celestiais e Aleluia. todo o cuidado que Aleluia. você precisa para cuidar desse anjinho. E tem mais. Amém. Mas Deus pede para o Senhor, eu quero amigas que entendem, eu quero um grupo de apoio, Senhor, eu quero o meu parceiro, a minha família, minha rede de apoio, me dando apoio. Você precisa de apoio e saber pedir ajuda, que para nós às vezes é difícil. Tem mulheres que têm dificuldade de pedir ajuda, né? Então, aprenda a pedir ajuda, a pedir oração, a pedir apoio, a aprender, porque às vezes um caminho, eu tenho várias, né? Acesso a um grupo de mães de autista, pais de crianças especiais, e aí tem pessoas que tratam tirando o glúten só, tirando algumas coisas da alimentação, trocando por coisas, e o corpinho já começou a digerir, a mente já voltou 100%, a criança é 100%, ou 80% do que ela era, melhor 80% do que ela era antes. Então, Jesse, nós vamos orar também para o Senhor consolar o seu coração, do seu esposo, da sua família, e te dar toda Amém. precisa para viver e viver bem e dar a solução que você precisa para esse pequeno problema. Digo pequeno porque para Deus nada é grande, nada é impossível. Eu aleluia. creio. Glória a Deus, aleluia. Amém. Thalita, nós já vamos orar, encerrar, né? Em nome de Jesus. Quer falar, Thalita, alguma Amém. coisa? Não, eu tô só na escuta, porque chegou uma visita aqui agora, Tá bom, vamos mas orar. tá bom. Pastora Lloyd, quer encerrar? Uhum. Pode encerrar, pastora. Olha o que E eu. ora pelos nossos filhos. A Érica vai olhar pelos Ah, filhos, aí tu encerra, tá bom? Érica, ora pelos perfeito. nossos filhos. Senhor, Pai Celestial, Deus de amor e misericórdia, nós te engrandecemos, nós te colocamos no trono da nossa vida. Nós, Senhor Jesus, a ti damos toda a honra, glória, tu és soberano, acima de todos os nossos problemas e angústias, preocupações e desejos. Tu estás acima de todas as coisas. Senhor Jesus, a Aleluia. ti, Senhor, nós damos toda a nossa atenção, carinho e Toda afeto, glória. todos os dias e para sempre, Senhor. Nosso teu é o nosso tempo, teu é os nossos filhos, teu é o nosso tudo. Pai Celestial, diante de ti nós colocamos cada um dos nossos filhos, a nossa herança nessa terra. Senhor Jesus, consagramos a mente e o coração deles para ti. Senhor Jesus, te louvamos Amém. pela libertação de cada um nas suas angústias, Amém. dificuldades, enfermidades. Senhor Jesus, tu Sim, conheces Senhor. as suas lágrimas no escondido, as suas amizades, Senhor. Tu conheces, Senhor, o que eles fazem o dia a dia. Nós talvez não sabemos tudo, mas tu, nada se esconde dos seus olhos. Pai Celestial, tu Aleluia. conheces, Senhor Sim. Jesus Cristo, e nós te pedimos direcionamento, alinhamento com o céu. Senhor Jesus, nós te Sim, pedimos que o Senhor papai. venha falar com eles, dar sonhos, visões. Nós te pedimos, Dá, Senhor, Senhor. cura, Senhor Jesus Cristo. Em especial, nós pedimos pelo filho
da Jesse. Senhor Jesus, o Senhor venha curar, Sim, venha trazer Senhor, em cura nome e de abrir os Jesus. caminhos, Em Senhor nome Jesus, de para que ela Jesus. possa saber, Senhor, direcionada pelo seu Santo Espírito, Senhor Jesus, como direcionar e cuidar dessa criança. Pai Celestial, essa visita na casa da Thalita, vai na casa dela agora. Senhor Nome Jesus, de enche, Jesus, Pai. Senhor Jesus Cristo, Alcança ela de de poder e de unção, Calabasúria. de glória. Senhor, que ela possa te conhecer Vem, intimamente. Senhor. Pai Celestial, vai, Senhor, na casa, Senhor, da Jane. Vai na casa, Vai Senhor Jesus mesmo, Cristo, da traz minha mãe. sim. Vai, Senhor, na minha casa. Na casa dos meus filhos casados, meus filhos, Sim, meu Senhor, Senhor. distantes de mim. Vai, Oh, Senhor Deus. Jesus, cada um, Senhor, agora. Ó Senhor Jesus, da vitória, da saúde, da graça. E enche eles. Enche nossos filhos da tua presença, da tua unção. Nós clamamos o sangue do Cordeiro, selando cada um Em dos nossos nome de filhos, Jesus. no nome de Em Jesus. E nome de toda Jesus. arma forjada contra eles e contra nós caia por terra Não no posso- nome de Jesus. Nós Espírito declaramos a Santo. vitória, a saúde e a paz, a bênção e a prosperidade, a alegria e a misericórdia, no nome de Jesus. No Jesus. nome de Jesus. E nossos parceiros Senhor. serão homens usados nas mãos de Deus para direcionar a nossa família. Em No nome de nome de Jesus, Jesus. sela o nosso relacionamento também, Pai. Que nós possamos saber tratar Sim, nossos Jesus. esposos. Que nós possamos, Sim, Senhor, ter Senhor. sabedoria. Ser realmente Sim, Pai. mulheres, Senhor, cheias de óleo, de unção. Cada palavra que sai de nossos lábios que Sim, seja Senhor. cheio da tua unção, da tua sabedoria. Amém. Que não tenha veneno nos nossos lábios. Tira É de nós o que não te Deus. agrada. Amém. Tira de nós, Senhor, Sim, toda falsidade, Jesus. toda malignidade, tudo que não te agrada, Senhor. Tira da nossa mente, dos nossos olhos. Que Tira, nós Senhor. possamos ver nossos maridos, Limpa-nos. nossos filhos Em com a nome de melhor versão deles, Senhor, Unge a minha com os teus cabeça com olhos, ó óleo. Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos e já te agradecemos por essas vitórias, ó Pai. Amém.